Gente, depois de falarmos de vários temas técnicos relacionados ao confinamento, reservamos esta sexta-feira para tratar do último assunto, que é o final de tudo, afinal de contas, né? O mercado. De nada vai adiantar produzir com eficiência e levar prejuízo, levar fumo na hora de comprar a sua reposição, na hora de vender o animal gordo, né? E nesse mesmo caminho, nesse mesmo trajeto, as estratégias de aquisição de insumos são essenciais, né, para o sucesso econômico da operação. Quer saber como se comportaram os custos do confinamento no mês passado e também o percentual de valorização da arroba ao longo do tempo? Levantamento feito pela empresa Ponta Agro, responsável pela apuração dos números de quase todos os confinamentos do país, revela que o pecuarista está animado com a sua rentabilidade. O fazendeiro tem lucrado tanto no Sudeste quanto no Centro-Oeste brasileiro. E ele está de volta. É o zootecnista Paulo Dias, CEO da Ponta, especialista em gestão de pecuária de alta performance e pioneiro na aplicação da ciência de dados no confinamento. O Paulinho, ele já esteve outras vezes comigo aqui, ó. Eu conheço esse caboclo há mais de 20 anos, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Privilégio estar com você aqui novamente. Muito. Eu percebo que está mais barata isso. A produção de arroba de hoje em relação a um ano atrás. Sim. A gente saiu de diárias aí de R$18, ó, que era que deu pico lá em março do ano passado, de março a março aí de 12 meses, né? Baixamos um pouco no mês aí até agosto, setembro, e depois subimos. Aí novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado foi forte, os preços com mais alta, né? E depois a gente veio numa descida de preço aí, que é favorável aí ao confinador, né? Isso no Centro. Agora tem a lembrando, Sudeste, né? Lembrando que o Centro-Oeste, né, Mauro, no Centro-Oeste a gente trabalha muito com produtos nobres, né? A gente trabalha com milho, silagem de milho. Tem o DDG lá, né? DDG, são produtos mais nobres. Algodão, qual produto? Algodão. Quando a gente vem para o Sudeste, a gente tem dietas aí com 14 alimentos dentro do processo todo, pelo uso grande. Boas, mas caras. Por exemplo, a polpa cítrica é caro. Né? Mas o legal, se você pegar o custo da diária, é que realmente o Sudeste se adaptou à utilização de coprodutos com um desempenho igual praticamente ao Centro-Oeste. E a gente vê uma utilização muito eficiente desses coprodutos. O desempenho não perde para os animais do Centro-Oeste. E os preços, ó, se você for olhar, ó, 15, a gente começou lá com 16, diferença de R$2 aí na dieta de terminação para o Centro-Oeste, e ele se manteve lá no meio de junho, julho, cai para 12, está vendo a eficiência que o manejo nutricional, que os nutricionistas aqui que estão de parabéns da região Sudeste conseguiu fazer aí nesse período. Voltamos de novo a R$15 aí, com diferença de R$1 lá para um ano atrás, né? Mas a tendência agora, que a gente está em maio, é a queda de novo desse preço aí da dieta como um todo. É desafiador o Sudeste, porque a gente trabalha, os nutricionistas trabalham com uma mudança muito grande de dieta ao longo do tempo. Eles são resilientes, parece. Justamente. Né? Eles conseguem Nós temos animais atacar rapidamente algum problema para resolver e alguma mudança de ingrediente, né, Mauro? A gente toda hora está trabalhando com coprodutos, então tem uma safra um pouco mais curta, que é diferente de você ter um milho. O milho chegou quase 100 conto no ano passado. Positivo, sim. Aí na hora ele já, vamos substituir isso aqui por... E aí eles utilizam esse coproduto e fazem a eficiência funcionar, né? Isso é quando o Centro-Oeste começar a pegar essa mandada com um boi de melhor qualidade que tem Centro-Oeste e começar a trabalhar com os desafios nutricionais que tem o Sudeste, a gente põe aí uma arroba mais fortemente aí nessa boiada aí do Centro-Oeste. E a alta acumulada na arroba do boi ao longo desses 12 meses? Isso incentivou pra caramba o confinamento, né? A gente vinha nos últimos anos aí muito, como é que se diz, desanimador a parte de margem como um todo, né? E essa alta melhorou muito. E aí, teoricamente, animou todo mundo nessa entrada do confinamento e todo mundo entrou pegado, né, Mauro? Então, é um perfil de confinamento esse ano muito tracionado, né? E a gente está aguardando que tudo isso possa ser mais forte ainda no segundo semestre. Com essas coisas boas que estão acontecendo, né? Agora mesmo, estamos falando a possibilidade de amanhã a gente já mandar container para o Japão. Temos que vender, né? Agora, eu estava dizendo ontem, essa semana, para vários especialistas que vieram tratar com a gente sobre confinamento aqui no Giro, Paulo, e eu estava dizendo, a gente tem que construir um monumento para a China. Como o mercado chinês deu uma sacudida no pecuarista brasileiro, sim. ao exigir
que a gente só mandasse para eles animais abaixo de 30 Abaixo de meses. 30 meses. Porque naquela mesma pegada, outros 100 e tantos países só queriam aquele tipo de carne também. Né? Não Sem foi? dúvida, Não sem mudou a dúvida, história sem da dúvida. pecuária, é isso? Totalmente, Mauro. E isso aí mostra também o tanto que o brasileiro é bom para poder fazer as mudanças acontecerem, né? A gente tem que lembrar que essa genética já vem lá de trás, né, Mauro? De muitos só precisava anos. do empurrão. Só E a precisava, China veio a China empurrou, fez né? isso, justamente. Fez isso, né? A gente fez a eficiência do verdade. confinamento bombar com animais mais jovens. A gente conseguiu aí essa dinâmica, tanto que até para a gente poder entender essa mudança do ciclo pecuário, a gente está apanhando. O que a gente está apanhando? Porque a gente está experimentando animais mais jovens dentro dessa engorda como um todo, né? A pecuária brasileira se beneficiou muito com tudo isso, sem dúvida. É verdade. E esses projetos maravilhosos que eu estava mostrando, ó, a boiadinha do mato, tudo sobre anos isso aí. Ele Que teve uma coisa rentabilidade, se eu não me engano, maravilhosa, de R$ 1.800 por animal. 0 a 12 Genética a meses, gente tem. 21 arroba. Genética a gente tem. Só dá para fazer, gente. Dá para fazer. Mauro, a gente tem animais desse aí dentro da nossa eficiência alimentar lá na medida de genética, de 3 até 10 de conversão alimentar. Você imagina um animal Nelore desse quase igual a um suíno. Exato. É fantástico a evolução genética que nós tivemos. É muito admirável. E aí a China ajudou. Está começando a chegar agora a safra do milho safrinha aqui no Brasil. As primeiras colheitas já foram feitas, essas sacas já estão chegando ao mercado, principalmente nas áreas irrigadas aqui no Brasil. Já vem o milho sequeiro. Você acha que isso pode ajudar bastante ainda a dar uma alavancada no confinamento desse ano ainda? Ô Mauro, a gente está vendo as reposições aí dando uma apertada na turma, né? Então era a grande expectativa nossa para que possa melhorar ainda mais a rentabilidade é justamente o impacto do preço dos insumos e principalmente do milho, né? Uhum. A safrinha a gente está vendo aí que ela tem uma tendência a ser recorde nesse ano, né? Mas tem algumas coisas que a gente fica com um pouco o pé atrás, né? Os estoques de milho no mundo inteiro estão baixos. A gente Pode cortar muito, né? E aí a gente pode mesmo com a produção recorde desse tamanho aí, não ter um impacto tão profundo aí no preço do milho. Mas a safrinha vindo sempre anima todo mundo e, consequentemente, a gente já viu aí no mês de maio que já deu uma baixadinha no preço do energético aí dentro do confinamento. Isso ajuda muito, mas muito mesmo, e dá um novo fôlego para o confinador para o segundo giro. Então, esperamos que a arroba dê uma reagida também, isso aí é muito favorável. E com isso, se a safrinha impactar aí com o preço mais baixo, a gente vai ter o segundo semestre aí muito favorável para o confinamento. E esses relatórios do ICAP, vocês têm disponibilizado através de relatórios de que forma para o pecuarista brasileiro? A gente está com disposição disso nas nossas páginas aí da nossa empresa, né, pontaagro.com.br, .com, tá? Isso está à disposição para todo mundo e a gente tem veiculado aí nos melhores veículos do Brasil, disponibilizando tudo isso para que todos possam utilizar. Inclusive no Giro do Boi, né? Inclusive no Giro do Boi. Parceiro nosso aí há um bom tempo. Inclusive no Giro do Boi. Sem dúvida, vai estar no sem site lá dessa reportagem ali, vai ter um link que você vai clicar, você vai direto para esse CAP, tá, pessoal? Que é o Índice de Custo Alimentar Ponta, que traz uma série histórica, né? De tudo que você tem, evolução. E com certeza o cara olhando aqueles gráficos, ele vai poder ser mais assertivo na hora de ser estrategista. Como tem sido o pecuarista aqui do Sudeste, acabamos de mostrar ali, né? Positivo, Mauro. Na verdade, a gestão de risco aí em cima disso tudo, com esse dado, a gente consegue dizer como está da porteira para dentro. É diferente de você estar valendo somente mercado. Aí é realmente como o confinador está naquele momento, dentro daquele mês, entendeu? Uhum. Isso é muito bacana, porque isso mostra para os confinadores como eu estou frente ao mercado, que eu consigo ver ali instantaneamente ali dentro do mês como que na minha região está se comportando o preço dessas diárias. E aí, consequentemente, eu me adequo ali, por que a minha está fora, por que a minha está mais ou está menos, quais são as vantagens competitivas que eu tenho, e aí ajuda na gestão de risco aí dentro do confinador, para o confinador, né, para melhorar suas margens. Em resumos, meu amigo Paulo Dias, zootecnista há quase 30 anos, CEO da empresa que acho que tem informações mais acuradas da pecuária brasileira, entre elas o confinamento.
Quantos por cento do confinamento vocês apuram hoje? Hoje é porque esse número desses 7 a 8 milhões aí, eles oscilam, né, Mauro? Mas a gente está com cerca de 68% a 70% do confinador brasileiro. 70% dos confinamentos brasileiros são monitorados por essa empresa aqui. Então a acurácia das informações que são repassadas para você são extremamente reais. Extremamente reais. Sem Então dúvida. acredite, olhe, não entendeu o que é, procure os técnicos, procure os zootecnistas. Cara, me ajuda a entender isso aqui. O que eu devo fazer? O safrinha está chegando aqui, pode cair o preço do milho. Será que vale a pena você comprar agora, já fazer uma silagem e esperar para você alimentar seus animais no confinamento do ano que vem? Sem dúvida. São respostas que podem ser tiradas aí. Reposição está muito cara agora? Espera um pouquinho, daqui a pouco aquele pecuarista, entre aspas, menos desavisado, eu aviso ele todo dia aqui, ó, que está sem pasto, daqui a pouco o bicho dele começa a emagrecer, ele é dinheiro indo pro ralo. Aí ele vai ficar desesperado querer vender, aí vai ter que vender barato, porque não tem pasto, o boi está emagrecendo, ele vende no quilo vivo, aí você com a graninha na mão vai lá, pô, já pega a reposição dele, você já tem comida estocada, manda a bala, É isso aí. e bota dinheiro no bolso. Aproveitando a oportunidade. Exato. Resumindo, tá animadaço com essa grande temporada do ano de confinamento. Animadaço, meu amigo. Eu acho que a gente está bem preparado. O Brasil tem se mostrado cada vez melhores aí, nossos clientes aí, principalmente que a gente roda, a gente vê uma grande animação aí com a parte de confinamento e todas essas volatilidades que a gente tem aí, seja preço de reposição, arroba, insumo, ela está mostrando para o brasileiro ser mais, a sua maturidade de gestão dentro do seu negócio ser mais acirrada. E, consequentemente, a gente está elevando o nível de entendimento da pecuária brasileira e cada vez mais, né, Mauro? A gente vê essa carne nossa aí chegando no prato do mundo inteiro. Isso é muito importante para a gente, é animador nessa estrada que a gente vê aí com mais de 30 anos, vendo e podendo viver tudo isso, né? Exatamente, maravilha. Paulinho, obrigado mais uma vez pela visita. Muito obrigado, agradeço a todos. Um forte abraço a todo o seu time lá. A Ponta, só para poder finalizar aqui, ela foi uma junção, né, de duas grandes empresas, entre elas a Intergado, né? Você deve se lembrar daqueles coxos verdes, bonito, né? Aqueles coxos lá que o pessoal... A primeira vez que eu tive acesso, acho que foi aqui na Embrapa Sudeste. Pecuária Sudeste, né? Sim. Acho que foi a primeira vez que eu tive acesso naquele coxo lá. Aí o Argeu levou para a genética aditiva, aí de repente eu fui no seu Luciano da Matinha, já tinha lá, aí eu fui no... Aí o Brasil inteiro começou a ali medir a conversão alimentar. É muito legal aquilo. Para ver o quanto que o boi come e o quanto que ele converte. Isso é sustentabilidade na veia. Comida é cara, gente. No ano passado, os custos de confinamento, a comida de coxo no ano passado, chegou a 90% dos gastos totais do confinamento. 90%! Esse ano tem 70 e pouco, né? Sim. Se você... Então, se você errar na boia do bicho, você vai levar fogo. Não pode errar. Sem dúvida. O boi tem que ser bom, eficiente, e dá para descobrir com essa tecnologia. Com certeza. A gente tem animais aí dentro da eficiência alimentar, colocando um arroba com 90 kg de matéria seca. A gente vai para o confinamento, a gente tem animais aí de 130, 140. Olha o tamanho da sustentabilidade. De 90 para 130. Olha a sustentabilidade na veia aí, Mauro. A gente economizando alimento, a gente diminuindo áreas e produzindo mais, pela boca do boi, pela genética. É fantástico. Pois é.